Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, como vamos? Como estamos passando? Estamos passando, isso é muito bom, não é? Já já passaremos. Tudo sob controle daquele que tudo controla. Você continua se cuidando, não é? O inimigo é sorrateiro, é invisível e não dá sopa. Se você der sopa, ele vai te pegar. Cuide-se, preserve-se, preserve o seu próximo, seu familiar, seu amigo. Use máscaras, não insista não, use. Daqui a pouco você vai não precisar usar mais, mas use. Evite aglomerações. É o mínimo. O que você perde se você fizer isso? Você não perde nada. E além disso, você vai contribuir para diminuir o trabalho de Deus. Cuide-se. Vamos aos nossos arrazoandos sobre a lição número 10 da nossa revista Editora Betel Adultos. As adversidades não impedem o crescimento do cristão. Nosso primeiro arrazoando é para falarmos alguma coisa sobre a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro estava falando, o contexto deste versículo, ele estava falando de novos céus e nova terra. Estava falando de interpretações erradas das Escrituras, principalmente de alguns textos paulinos. Estava aqui alertando os seus leitores para os perigos que há com relação ao futuro e no presente. Outras mensagens, falsos ensinos, falsos mestres, interpretações equivocadas de textos bíblicos. E num cenário deste, como que ele orienta os seus ouvintes, os seus leitores, para que se mantenham firmes, que eles cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Já vi algumas interpretações deste versículo e a pessoa fez assim, e não está de tudo errado, mas não é o que Pedro queria dizer. Cresça na graça, com autoridade, unção, poder, virtude. E pentecostais gostamos disso, não é? E também cresça no conhecimento, estude, prepare-se, leia, tenha em uma das mãos a Bíblia e na outra o jornal. Está errado? Não. Mas o que Pedro está dizendo aqui é tudo de Cristo. A graça de Cristo, o conhecimento de Cristo. A graça de Cristo envolve autoridade, poder, unção, virtude, sim, mas principalmente sabedoria, humildade, reconhecimento de pecado, as manifestações do fruto do Espírito, paz, amor, harmonia, união. Porque há tanta gente aí cheia de poder, de autoridade, de unção, fazendo tanta besteira por falta de sabedoria, por falta de discernimento. Então, crescer na graça é crescer em tudo que Cristo nos dá. Tudo que Ele nos dá gratuitamente.
fé, esperança, perdão. Cresça nisso, cresça. Conheça os mistérios de Cristo. Envolva-se com Ele. Conheça a graça na sua totalidade. Porque nós não conhecemos a totalidade da graça. Nós conhecemos alguns aspectos dela. Perdão dos pecados, acesso a Deus, justificação, santificação. São aspectos da graça. Mas a graça é insondável. E no conhecimento de Cristo, leia os evangelhos. Estude o que Jesus ensinou, o que Jesus falou. Coloque em primeira linha de defesa as palavras de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo. Cresça no conhecimento dos ensinos dele, da graça, no conhecimento do que ele fez por nós, no conhecimento do que ele ensinou, viveu e passou para mim e para você. Cresça, meu irmão. Cresça. E nenhum vento de doutrina vai te levar. Nenhuma doutrina que não seja a de Cristo vai te balançar. Cresça na graça e no conhecimento. Nos dias de Pedro, isso era muito importante, por isso que ele recomendou aos seus leitores. E hoje? Se naquela época era importante, hoje é muito mais importante, porque existem tantos evangelhos, existem tantos ensinos que parecem que são de Cristo, mas não são. Cresça na graça e no conhecimento. Envolva-se com Cristo. Estude os seus ensinos. Guarde-os no seu coração. E vento algum de doutrina vai te demover da sã doutrina. Porque há muita gente aí dizendo que está pregando a sã doutrina. Mas quando você confere com a doutrina sã de Cristo, aquela doutrina não é tão sã quanto ele está dizendo que é. A sã doutrina é o que Cristo ensinou. Cresçamos na graça e no conhecimento. E o que vai acontecer? Deixa acontecer. E o que estão ensinando? Cheque. Nossa segunda razoando é para pensarmos um pouco aqui sobre o valor das adversidades, o valor das lutas, o valor das tribulações, o valor do deserto, o valor do vale. Nós sabemos que Deus é em tudo pedagógico, em tudo, inclusive nas adversidades. A questão não é que Deus é mais pedagógico na adversidade, não, porque Ele é sempre pedagógico. A questão é que nós, como alunos, aprendemos mais na adversidade. Aprendemos mais quando estamos por baixo. Mas Deus nos ensina o tempo todo. Ele é essencialmente pedagógico. Por isso, Jesus é o mestre dos mestres. Está o tempo todo ensinando. Agora, nós aprendemos quando está doendo, quando estamos sofrendo, quando estamos sendo perseguidos, quando estamos doentes, quando tudo está mal, quando o céu parece ser de bronze, quando a angústia nos acomete,
quando o mal nos assola. Porque quando isso não acontece, a gente nem se lembra de Deus em muitas vezes, em muitos casos. Então Deus não é pedagógico apenas no nosso período de adversidade. Ele é pedagógico o tempo todo. Agora, quando estamos sofrendo, aí nós entendemos melhor as lições que ele quer nos dar. Somos humanos, é a nossa natureza. Nós somos assim. E pronto. Agora, triste é quando nem na adversidade a pessoa aprende o que Deus quer que ela aprenda. Aí pronto. Aí complicou. Porque a maioria esmagadora aprende na adversidade. Cresce, amadurece, alcança estágios mais altos da maturidade, como ser humano, como pai, como filho, como cidadão, como servo de Deus também. Eu gosto de dizer o seguinte, não sei se você concorda comigo, há pessoas que apodrecem, mas não amadurecem. É triste. Nunca a pessoa avança, cresce. Ela vai apodrecer, mas não vai amadurecer. A Bíblia nos ensina a sermos perseverantes na tribulação, pacientes na tribulação. E você sabe o que é que produz paciência? Quando você ora, oh meu Deus, me dá paciência. Sabe o que você está pedindo? Tribulação. É, porque a paciência é filha da tribulação. Então, quando você pede paciência, você está pedindo tribulação, porque é a tribulação que produz a paciência. E a Bíblia nos recomenda a sermos perseverantes na tribulação. Por isso que, na adversidade, crescemos mais, ou pelo menos devemos crescer mais, para não apodrecermos, mas para amadurecermos. Este é o projeto de Deus para todos os seres humanos. Crescer, 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 não só em estatura, mas como Cristo, em estatura, em graça, diante dele, Deus, e diante dos homens. As adversidades nos ajudam a crescer. E crescimento parte de algumas coisas mínimas. Primeira, eu não sou nada. Eu preciso de Deus na minha vida. Segunda, eu preciso saber que eu sou humano, que eu erro, que eu faço o que não devo. Terceiro, eu preciso aprender a me perdoar e a perdoar quem me ofendeu, a quem criou o problema para mim. Eu preciso me perdoar também porque às vezes eu é que crio o problema. Eu preciso administrar isso. Quarto, eu preciso administrar minhas emoções, porque eu sou um poço de emoções. E as minhas emoções podem me levar para frente ou me levar para trás. Elas podem me levar para avançar ou para recuar. Elas podem me construir ou me destruir se eu não tiver sobre elas domínio. Eu preciso de sabedoria, de Deus na minha vida, porque é Ele que nos dá sabedoria para atravessarmos os desertos da vida. Amadurecer exige, no mínimo, isso. E quem não quer isso? E quem não precisa disso? Cresçamos, amadureçamos,
E se é por meio de adversidades apenas que nós crescemos, que venham as adversidades. Nossa terceira razão é para complementar o segundo. Nós falamos no segundo que não é apenas nas adversidades que nós crescemos. Nós crescemos também quando está tudo bem. Porque às vezes, quando aquilo que nós mais queremos parece que é o que mais Deus quer para nós, é exatamente o contrário. E Deus quer nos ensinar também. O melhor exemplo que eu encontro na Bíblia que constata isso é a história do rei Ezequias. O rei Ezequias ficou doente. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. E Deus nem tinha por que fazer aquilo, mas Deus conhecia o coração dele, Deus queria prová-lo. Deus mandou Isaías ir lá dizer, olha, você vai morrer. Prepare-se, organize sua vida, pague suas contas, não deixe dívida para sua família, não deixe carnê para sua esposa. Foi isso que ele falou. Arrume a sua vida. Peça perdão a quem você deve pedir perdão, perdoe a quem você deve perdoar e arrume-se porque você vai embora. E Ezequias orou, Senhor, tem misericórdia de mim, conceda-me mais alguns anos de vida. E Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Foi uma grande vitória, não foi? Eita, glória a Deus pela vitória, 15 anos de vida. E a resposta foi imediata. Assim que o profeta saiu do quarto, quando falou que ele ia morrer, daqui a pouco Deus fala para o profeta, volta lá e diz para ele que ele vai viver mais 15 anos. E a prova de que ele iria viver 15 anos foi uma prova estupenda. Lembra? Deus recuou 10 graus no relógio de Acás. Voltou o tempo. Mas que grande milagre, seguido de outro maravilhoso milagre, mas que coisa boa. Naqueles 15 anos de vida que Ezequias teve, ele fez uma grande besteira. E ele teve um filho, chamado Manassés. Naqueles 15 anos, Ezequias abriu as suas portas para uma embaixada babilônica. Ele não sabia que era da Babilônia. Mas aí ele mostrou o que não deveria mostrar. O seu rei, a glória, a riqueza, todas as riquezas da casa de Deus. E aquilo ali abriu os olhos dos babilônios para mais tarde invadirem Jerusalém para levar toda aquela riqueza. Foi depois dos 15 anos, foi desse período de 15 anos que ele viveu mais. Segundo, ele teve um filho chamado Manassés, que começou a reinar com 12 anos. Se começou a reinar com 12 anos, ele teve Manassés nesse período de 15 anos. E Manassés reinou 55 anos. E sabe o que aconteceu? Foi o pior rei de Israel. Fez tudo o que não deveria fazer por 55 anos. Se Ezequias tivesse morrido naquela ocasião, ele estava livre disso, porque isso manchou a sua biografia, porque isso manchou a sua história. Se ele usou a história dele para pedir a Deus 15 anos mais de vida, ou para pedir a Deus alguns anos mais de vida, e Deus deu a ele 15 anos, se ele tivesse morrido lá, a biografia dele estava intacta. Recebeu aquela bênção, não foi? Para fazer besteiras. Deus é pedagógico em tudo.
em tudo. O melhor era ele ter morrido naquela ocasião. Deus nos ensina e nos dá a oportunidade de crescimento o tempo todo, não apenas nas adversidades, principalmente nelas, como já vimos, mas quando eu estou vencendo, quando eu estou triunfando, quando eu estou por cima da carne seca, Deus também está me ensinando para mostrar o que está dentro do meu coração. No coração de Ezequias, quando mostrou toda a riqueza do seu reino, vaidade, orgulho, eu sou tal. Poderia estar livre daquilo, não é? Mas Ezequias não aprendeu. E o que mais prova que ele não amadureceu é que, admoestado pelo profeta Isaías, pelo mesmo que foi lá dizer que ele iria viver mais anos, 15 anos, admoestado por Isaías, por ter feito o que fez, ele ficou feliz. Sabe por quê? Porque a Babilônia iria invadir Judá, Jerusalém, depois que ele morresse, e não durante a sua vida. Ou seja, ele plantou aquela semente desastrosa e ficou feliz, porque ele não iria para o cativeiro. Mas e a sua descendência? E o seu povo? E o povo de Deus? Ele não aprendeu, ele não amadureceu, ele apodreceu e não amadureceu. Deus nos ensina o tempo todo. Precisamos ter sensibilidade para entender que se chegar a nossa hora de partir, partamos. Porque ninguém é eterno. E talvez alguns anos mais de vida vai ser para destruirmos tudo que fizemos. Vai ser para provarmos que não estamos crescendo nem aprendendo. Estamos apodrecendo e não amadurecendo. Nosso quarto arrazoando é para falarmos que nós temos, no mínimo, todos nós temos que ter, no mínimo, 2 trabalhos. O apóstolo Paulo nos ensina isso. 2 trabalhos. Ele era trabalhador do evangelho e era fazedor de tendas. Já há algum tempo, há muita gente que só quer ser trabalhador do evangelho. Só. É errado? Claro que não. Quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Mas o que existe de gente preguiçosa, vagabunda, irresponsável, que diz que são trabalhadores do evangelho, que não fazem nada e que querem viver da lã das ovelhas, da gordura das ovelhas, de uns tempos para cá, é uma coisa de fazer vergonha. E quantos que já até mesmo trabalharam, mesmo no evangelho, mas que nunca fizeram. E quem de nós vai fazer o que Paulo fez? E se Paulo, que fez o que fez, nunca deixou de ter o outro trabalho, por que para trabalharmos para o evangelho, precisamos não dar um prego em uma barra de sabão paralelamente? Precisamos ter no mínimo 2 trabalhos, porque eu conheço muita gente que diz, trabalha,
no Evangelho, mas não visita, não evangeliza, não estuda, não se prepara, não dá assistência ao rebanho, quer viver do Evangelho e não viver do trabalho no Evangelho. Quem trabalha, viva. Quem não trabalha, diz Paulo, não coma. Lugar de preguiçoso, de oportunistas, nunca foi o Evangelho. Nunca foi o púlpito. Paulo nos ensina, trabalhe para o Evangelho, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, mas não deixe de ser uma pessoa que também trabalha, porque o trabalho dignifica o homem. E repito, se o que trabalha no Evangelho realmente trabalha, parabéns para você. Siga avante. Mas se você conscientemente sabe que você não trabalha, você enrola, você faz de conta, saiba que o dono da obra vai ajustar as contas com você, porque ele conhece as suas motivações e é baseado nelas que ele vai cobrar de você. Tenhamos 2 trabalhos, no mínimo. De um, podemos até nos livrar. Por exemplo, eu estou aposentado. Não quer dizer, então, que eu não trabalho. Eu trabalho, sim, continuo trabalhando. Mas aí é por minha conta, é quando eu quero, projetos meus. O trabalho do Evangelho não tem fim. Nunca alguém vai dizer, estou aposentado. Nós temos um termo chamado jubilado. Quer dizer, então, que não é para fazer mais nada, não é mais para orar, não é mais para jejuar, não é mais para se consagrar, não é mais para batalhar as batalhas espirituais. Não, agora eu estou jubilado. Agora eu estou jubilado, agora não tenho nem que ler a Bíblia. É? Se esse é o seu conceito de jubilamento, que Deus tenha misericórdia de você. Trabalhe. Trabalho não faz mal para ninguém. O trabalho, já disseram, dignifica o homem. E aí eu quero acrescentar, o trabalho dignifica o homem de Deus. Nosso último arrazoando é para falarmos sobre um evangelho que está tomando conta de muitos espaços hoje. É o evangelho que prega que o verdadeiro servo do Senhor não sofre. É só vitória, é só vitória, é só vitória. É só palavra de triunfo. É só palavra de conquista. É só crescimento financeiro, prosperidade financeira. É só plante a semente que você vai colher. Você vai prosperar, você vai avante. E se as coisas estiverem dando errado na sua vida, é porque você não entregou a oferta que Deus colocou no seu coração para dar. É porque você não fez as 7 semanas como deveriam ter sido feitas naquela campanha. A culpa é sua. É porque você não fez o que deveria fazer.
É aquela teologia da retribuição, está tudo envolvido aí. É a teologia da prosperidade, da retribuição, da confissão positiva e de o crente não pode sofrer. Se ele sofrer, é porque alguma coisa está errada, é porque ele tem algum pecado encoberto. Lembra-se de Jó, dos amigos de Jó, do que falavam para ele? Esta teologia está engraçando o mundo. E nós sabemos que isso é a maior mentira do diabo. Nós somos humanos. E nós, porque somos humanos, sofremos. Sofrimento, em muitas das vezes, é bênção. É bênção. É Deus nos ensinando da única forma que vamos aprender. Se uns sofrem mais do que outros, não é porque ele é pior do que os outros. Não. Pode até ser, mas não quer dizer que seja. Na minha opinião, alguns sofrem mais do que os outros. Primeiro, porque é assim que Deus se comunica efetivamente com ele. Segundo, porque ele está mais susceptível, porque ele está mais debilitado em algumas áreas da vida do que outros. O certo é que eu sei que sofrer não é maldição. Sofrer não é maldição, porque se sofrimento fosse maldição, Jesus seria o ser mais maldito do mundo. Porque todo o sofrimento da humanidade veio sobre ele. E Jesus não é um ser maldito. Ele cravou na cruz a nossa maldição, porque ele é o bendito Filho de Deus. Então, não creia nessa teologia de que o crente não pode sofrer. Creia no ensino de Jesus, cresça no conhecimento. No mundo tereis aflições. Sejam perseverantes na tribulação. O dia mau existe. Agora o que importa mesmo. Nas horas boas, nas horas ruins, nas horas de triunfo, nas horas de adversidade, nas horas de derrota, nas horas de vitória. Ele está comigo e contigo, sempre nos ensinando alguma coisa. Tenhamos sensibilidade para aprender em todo o tempo, ao longo da nossa trajetória com Cristo. Cresçamos na graça e no conhecimento dele. E que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. E até os nossos próximos arrazoandos EBD Betel, querendo Deus.